Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê meus meninos? Meninos. Bom dia, terceiro ano. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Os que estiverem entrando, dá um ok, se o som estiver ok. Bom dia, Bruna. Tá ok? O som tá ok? Vamos lá? Oi, Lourdes. Obrigada, meu amor. Você é sempre muito gentil. Vamos lá? Senhores e senhoritas, hoje nós teremos uma aula incrível de sociologia. É porque a gente está um pouco atrasado com relação a isso aqui, né? Então, eu preferi que a nossa aula hoje fosse sobre sociologia, não que a filosofia... mas também, não importa, tá? A aula hoje é sobre sociologia. Vamos lá. Galera, tá ok o som? Beleza. Vai acontecer, não vai ser a primeira aula, também tô com muita saudade de vocês, muita mesmo, de verdade. Muita saudade das nossas aulas presenciais. Elas são assim mais materializadas, né? Aquelas aulas assim que eu olho a sua expressão, eu vejo que você não entendeu o conceito e eu posso voltar aquele conceito, tentar um novo exemplo para você encaixar o conceito, e aqui fica muito virtual, né? Fica aquela coisa muito virtual. Mas eu gosto muito da sua participação. Participa aí com a gente, tá? Vai acontecer, tá acontecendo, nas outras aulas ocorreram, então vai acontecer de às vezes acontecer aquela pausa dramática. A gente está sendo interrompido, o sinal às vezes é interrompido, mas não se preocupe, a gente vai voltar. Eu volto, tá? A aula de sociologia hoje. Na última aula nós falamos sobre aquela coisa maravilhosa que é o nascimento da sociologia, relembrando lá quando você ainda estava no primeiro ano, despreocupadão, recém-chegado do ensino médio, aquela coisa bonita. Página do seu livro. Espera aí que eu vou enxergar. Embora esteja de óculos, né? Lourdes, te amo. 698, isso mesmo. Nossa, mas que letrinha pequenininha, né? 698. Então, lá no seu livro, lá de sociologia, no 698, a gente vai começar a falar sobre os mais significativos, não que Auguste Comte ele não seja, tá? Mas os mais significativos da tal da sociologia clássica, que é ainda um representante da escola francesa, que é Auguste Comte, que é o Amélie Durkheim, e os dois grandes representantes da sociologia clássica, que é o Max Weber e o Karl Marx, tá? Então, literalmente, a gente hoje encerra a análise da escola francesa, e se o tempo nos possibilitar, nós vamos entrar já na análise da escola alemã. Qual a diferença? Agora, a nível de terceiro ano, a gente pode brincar com essa coisa de diferença. Se eu estou falando de uma análise da escola francesa, a escola francesa ela não vê ali as exceções como uma forma de se entender a sociedade. A gente, da escola francesa, nós entendemos que as consciências individuais, que a gente chama de exceção, exceção às regras estabelecidas, as consciências individuais, ela é como se as regras elas tivessem fragilizado, como se eu tivesse fragilizado a questão das regras. Então, a escola francesa, ela leva em conta a chamada generalização, o princípio de generalização. Então, a escola francesa, ela vai levar em conta, geralmente, essa visão da generalização. Tá? A escola alemã, não. A escola alemã, ela leva em conta essas práticas, essas especificidades. Então, a escola alemã é aquela escola que leva em consideração a questão das exceções. É diferente. Tá? Por exemplo, por que todas as pessoas, usando Weber, tá? Para exemplificar para você a diferença entre a análise da escola alemã e da escola francesa. Em Weber, eu posso falar para você por que todas as pessoas elas estavam agindo conforme a ação tradicional, o que levou determinado grupo ou determinada pessoa a agir dentro de uma ação afetiva.
né? Então, a compreensão do porquê dessa pessoa, desse grupo, dessa pessoa agir dentro de uma ação afetiva pode ser interessante para o meu estudo. Eu, escola alemã. Se eu estiver falando eu, a escola francesa, eu vou tratar isso como sendo uma regra desobedecida, né? Um princípio de uma regra desestabelecida, e aí, consequentemente, eu vou ter que aumentar a força coercitiva para evitar esses focos de consciência individual. Se eu estiver falando aí, por exemplo, de Durkheim. Para Durkheim, essa exceção, a regra, ela pode prejudicar o todo, tá? Essa ideia de exceção à regra, ela pode prejudicar o todo, Emile Durkheim. Para Weber, ela é interessante porque ela também serve de análise para a sociedade. Tranquilo? Para começar por aí. Eu comentei hoje, no primeiro horário, eu estava dando aula pro cursinho, e o curso ele também tá vendo da sociologia, como você, ele tá vendo Emile Durkheim. E aí, isso é sociologia, né? Isso é, senhor Lucas. E aí, você tá melhor? Tomara que você esteja bem, tá? Então, galera, no cursinho eu tava comentando com eles, porque eu trabalhei Karl Popper com o segundo ano. E lá no segundo ano, ao trabalhar Karl Popper, eu lembrei, ou eu analisando o Popper, que fala sobre a ideia da necessidade de falseabilizar as análises científicas, eu lembrei que o Karl Popper ele faz uma crítica ao positivismo, tá? Lógicas. Então, para Karl Popper, o estágio mais elevado do positivismo é o metafísico, tá? Fazendo uma crítica ao positivismo, porque o positivismo acredita que se a gente chegar ao estágio positivista ou cientificista, nós estaríamos no estágio mais elevado que a humanidade pode chegar. Tranquilo pra você? Dúvida? Beleza, então vamos começar dentro da mesma análise da escola francesa, vamos começar a falar sobre Emily, Eldiva. Você pode repetir? Porque travou. Vitória, posso sim. Tem um princípiozinho filosófico, né? Tem um filósofo chamado Karl Popper, e ele fala que a gente precisa, a sociedade, a filosofia, ela tem a necessidade, a obrigação até da filosofia, tá sempre questionando as verdades. Volta lá no cara, exatamente, é o cara. Karl de igual Marx, né? Karl, Karl, Karl Popper. Ele fala da necessidade que a filosofia, até uma obrigação da filosofia, estar questionando o tempo todo as verdades. Para que as verdades elas não se tornem o quê? Absolutas. Para que as verdades elas não se tornem inquestionáveis. Para que as verdades evoluam, né? Para que as verdades elas possam evoluir. Então, o Popper, ele faz uma crítica ao positivismo, porque é exatamente o oposto do que o positivismo prega, né? Porque o positivismo prega que ao chegarmos ao estágio positivista, nós estaríamos, ou cientificista, nós estaríamos no mais alto grau de elevação que a humanidade pode chegar. Ou seja, a verdade científica acima de tudo e de qualquer coisa. Então, faz uma crítica ao positivismo, porque o positivismo ele não acredita, né, na ideia que o estágio metafísico é mais evoluído. E é exatamente o que defende Karl Popper. Ele defende um estágio da humanidade que é questionadora, né, que é igual ao estágio metafísico que Auguste Comte colocou. É um estágio da sociedade onde a gente vai questionar as coisas, é um estágio da sociedade onde você vai se colocar como uma fonte de questionamento, você vai questionar as coisas, você vai questionar as verdades. Então, o positivismo, ele não é que ele despreza, né, a evolução do estágio metafísico, enquanto Popper, o Karl Popper, ele vai falar que o estágio metafísico é um dos estágios mais evoluídos que a humanidade pode encontrar. Tá vendo que é diferente? O Comte, ele quer chegar exatamente. Explica esse grau metafísico do positivismo. Galera, bem rapidão, né? Porque hoje o negócio é Durkheim, mas vamos lá. O que é o estágio metafísico?
Segundo Augusto Comte, né, da semana passada, segundo Augusto Comte, nós nascemos em um estágio que é chamado estágio teológico. Né? As sociedades, elas nascem no estágio teológico, onde todas as explicações, elas têm um grau mitológico, né? Elas têm um grau de envolvimento mítico, né? Então, todas as explicações sobre os fenômenos sociais, eles têm esse ar de teológico, né? Esse ar mais voltado às questões mitológicas. Esse é o grau mais atrasado que uma sociedade pode se encontrar na visão do Auguste Comte, tá? Mas as sociedades podem evoluir. O segundo estágio de evolução é chamado estágio metafísico, que é quando a filosofia ela começa a falseabilizar as análises. Ela começa a falseabilizar as análises que a gente chama de análises mitológicas. Então eu começo a duvidar das coisas, eu começo a questionar as verdades, né? Eu começo a questionar a política, eu começo a questionar o comportamento. Então o estágio metafísico é um estágio extremamente questionador. Segundo Popper, que eu falei para você, segundo Karl Popper, cuidado que esse cara cai muito, tá? É o estágio mais evoluído. Segundo Augusto Comte, não. Tá? Então, segundo Karl Popper, esse é o estágio mais evoluído. É um estágio que não aceita verdades a níveis absolutos. Segundo Karl Popper, é o estágio mais evoluído que uma sociedade pode se encontrar. Segundo o positivismo, o estágio mais evoluído é qual? É o último estágio, que é um estágio onde a verdade estaria centralizada na ciência. Então, se a análise ela é científica, ela não tem que ser questionada. Cara, é do Popper aquela frasezinha que a gente vem repetindo bastante, eu tenho certeza que você já ouviu, né? Eu falo um pouco, o André fala um pouco, o Melinho deve ter falado um pouco para você também. É aquele estágio onde a gente fala que não se refuta a ciência com opinião. Tá? Se refuta a ciência com fatos, com dados. Então, o estágio metafísico é um estágio que refuta a própria ciência. O estágio metafísico é um estágio que não aceita as verdades a níveis absolutos. Para Karl Popper seria o estágio mais desenvolvido, para o positivismo não, né? Você sabe que para o positivismo, entendeu, né? Gabi, você entendeu o que eu falei. Ainda bem que você entendeu. Adoro essa parte, vocês entendem nas entrelinhas. Então, para Augusto Comte, se nós chegássemos ao último estágio, nós chegaríamos a uma ideia de verdade absoluta, que é a verdade científica. Tranquilo? Dúvida? Não? Ótimo, beleza, então vamos lá. Émile Durkheim. É o cara da escola francesa. Como eu falei para você, tem livros, né? Inclusive o seu livro bonitinho. De nada, Pedro, adoro vocês participarem, tá? Tem um livro, o seu livro, inclusive, ele fala sobre a sociologia clássica, e aí ele mostra só os 3 porquinhos. Só o Durkheim, Weber e o Marx. Né? Então, o seu livro, ele mostra só os 3 porquinhos. Despreza Comte, galera, cada vez mais, mas agora, se cair, a gente já sabe quem que é, tá? Émile Durkheim, esse cara, ele é chamado de pai da sociologia científica. Anota aí, ó, seu caderninho. Aliás, eu espero que você tenha colocado seu caderninho aí do lado para você anotar. Pai da sociologia científica. Tá? Faz diferença? Faz. Tem algumas questões que você consegue responder a partir dessa ideia, tá? Pai da... 3 porquinhos é ótimo. É intimidade. A gente vai pegando uma intimidade e a gente vai dando agremiações a esses caras. E aí, você tem que ele, sendo o pai da sociologia científica, já vai te dar uma noçãozinha como é que é a análise desse cara. Duas noções aí que você tem que ter aí. Ó. Primeiro, ele é um francês. Ele faz parte de uma escola francesa. Então, exceção para ele não vale como estudo da sociedade. Exceção para ele não vale como algo que tem que ser estudado. Tá? É uma escola de generalização. É o geral. É o comportamento da geral. O seu comportamento individual, você como exceção,
cara, não vale praticamente para nada para a escola francesa, a não ser para medir. Pausa dramática. Não vale para nada. Não, pera aí, tá? Digamos que a sua exceção, o seu comportamento de exceção, que o Durkheim inclusive chama de consciência individual, ele serve como um termômetro para mim, enquanto Estado. Porque se começar a aparecer focos demais de consciência individual, eu sei que eu tenho que aumentar o quê? O poder coercitivo. Cara, de verdade mesmo, nunca foi tão fácil entender os fatos sociais de Durkheim. Nunca foi tão fácil. Tá vendo que o seu foco individual, a sua consciência individual hoje não vale de nada? Né? A sua ideia de consciência individual, o que você pensa, por exemplo, sobre as decisões, eu poderia falar que essa consciência individual seria o terceiro excluído? Tranquilo, Luísa, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? Ele é um terceiro excluído. Pode ser, tranquilamente. Sem problema nenhum, essa análise sua. Então, galera, hoje o seu foco de consciência individual, o que você acha sobre as práticas políticas em torno da pandemia, independe. É uma regra que vale o quê? Geral. É uma regra que foi feita para o todo. Ela é exterior à sua vontade, é exterior do que você pensa. E ela vale para todo mundo. Tá? A cada dia mais eu entendo porque certas pessoas não querem que a gente... ai, não sei se eu vou sorrir, se eu vou chorar. Exatamente, Vitória. Você tá entendendo como é que funciona a coisa? É bem desse jeito. É perigoso, né? Lembra que Sócrates ele teve que tomar cicuta por isso, né? Para fazer o jovem pensar. Galera, então vamos voltar lá. Eu sei que esse cara, certas pessoas, certo, Débora, fica por aí, tranquilo? Segredinho nosso. Então, o Durkheim ele é o pai da sociologia científica. Ou seja, a análise dele, ela é totalmente científica. É por isso que você vai encontrar em algumas questões falando que os fatos sociais, anota aí, fatos sociais para Durkheim é analisado como se fosse coisa. Coisa, sabe o que é coisa? Coisa. Né? É você não ser partidário. Eu não vou ser partidário a um grupo, eu não vou ser partidário a determinados valores. Cara, se você quer fazer uma análise da sociedade, você vai fazer essa análise de forma, de cunho científico. E ciência, ela não tem que ser o quê? Partidária. Então, o Durkheim, ele quer que a gente... Isso, de certa forma, o poder coercitivo não é parecido com um governo ditatorial. Pedro, não. Tá? Não, que a gente já falou que ditadura não é um regime político. E outra coisa, quando você fala que o poder coercitivo ele é ditatorial, você está falando que a única forma coercitiva que existe dentro da sociedade são as leis. Não. A cultura é uma forma coercitiva, né? A questão cultural ela é uma visão coercitiva. A instituição família, ela é uma instituição coercitiva. Ela vai determinar um modelo para esse menino. Tá? A instituição igreja, ela é coercitiva. Ela vai explicar, né, de forma coercitiva. O que é coercitiva? Modelar. Ela vai explicar para esse indivíduo qual seria um comportamento moral. Que mais? O Estado, né, como você colocou aí a questão ditatorial, o Estado ele é coercitivo. Ele vai ficar ali analisando, ele vai impor algumas regras, né, ele vai determinar algumas regras, e quando ele impõe essas regras, terceiro ano, ele fica esperando a sua reação. Se de repente pipoca um monte de consciências individuais contrárias a essas regras coercitivas, eu vou aumentar a ideia ali
aumentar a ideia da coercitividade. Se literalmente não aparecem essas consciências individuais, eu posso diminuir um pouco a força da coercitividade. Então eu vou ficar lá como um termômetro. Vai que eu quero... Não! O suicídio, por exemplo, que o Lucas está falando aqui pra gente, mais tarde a gente vai trabalhar isso de forma mais específica, bem mais tarde. Galera, quando eu falo, por exemplo, do suicídio, é quando eu Estado, analiso que a força coercitiva empregada sobre você, ela foi muito grandiosa, ela foi muito intensa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar um pouco dessa coercitividade. A consciência de classe seria uma consciência individual, se você estiver falando de Marx. Se estiver falando de Marx, sim. De Durkheim, não. Consciência individual é o que ele chama de anomia. Anomia. Né? Aquela falta de obediência às regras, às normas estabelecidas, aquele comportamento anômico. Inclusive, anota aí, ó. É um comportamento anômico. Tranquilo? Então, Durkheim, ele quer que você analise as coisas, a sociedade como se fosse coisas. Aqui, a primeira divergência, ó. Durkheim e Weber discordam nesse aspecto. O Durkheim fala que ao analisar a sociedade, você tem que ver a sociedade como coisa. Ou seja, de forma extremamente neutra. Totalmente neutra. E o Weber fala que você não consegue. Tá? Que você não consegue essa neutralidade científica. De jeito nenhum. Então, a primeira discordância tá aí, ó. Enquanto Durkheim, ele impõe que você analise a sociedade de forma extremamente neutra, o Weber vai falar para você que você não vai conseguir. Tá? O Weber é mais realista, cara. O Weber é mais realista nesse ponto. Tá? Ele fala para você que mesmo que você consiga 90%, 80% de neutralidade, 100% você não consegue. E aí o Durkheim fala que para uma análise ser aceita como científica, não é à toa que o cara é chamado de pai da sociologia científica, tá? Ele fala que você tem que conseguir 100% de neutralidade. Qual a possibilidade? Nenhuma. Mas tudo bem, a gente não tá aqui para fazer essa análise. Outra coisa, Weber e Durkheim para você. O Weber, as coisas são os fatos sociais. Sim, as coisas são fatos sociais. O Weber, ele fala de 3 tipos de organização. Anota aí, ó. O Weber fala de 3 tipos de organização. Castas, estamentos e classe. Castas, estamentos e classes. Tranquilo? Castas não tem mobilidade social. A sua posição dentro da sociedade é definida ao nascer. Então, em castas, você nasceu de uma casta inferior, filho, adeus para você. Tá? Você vai morrer numa casta inferior. Essa mobilidade, ela não existe dentro de um sistema organizado em castas. Em estamentos. Molecada, a sociedade de estamentos, ela tem uma mobilidade que é muito complexa, muito difícil de ser alcançada. Então, você precisa de comprar um título, você precisa de muita coisa para se mover socialmente. Então, a gente vai falar que tem pouca mobilidade social, uma sociedade de estamentos. Pouquíssima mobilidade social. Agora, se eu estiver falando de sociedade de classes, altíssima mobilidade social, tá? Então, você dormiu pobre, 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 e de repente você acorda mais pobre ainda. Não, tô brincando. De repente você acorda rico. Isso é possível? É. Em qual sociedade? Classes. Sociedade de classes. Tá? Sociedade de estamentos, muito difícil. Sociedade de castas. Sem chance. Tranquilo? Então, o Weber fala desses 3 tipos de organicidade. O Durkheim fala de 2 tipos de organicidade. É o que ele chama de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Cara, anota aí no seu caderno que no seu livro não tem. Tá? No seu livro não tem. Anota aí. O Durkheim, ele fala de 2 tipos de organização social. Uma organização social mecânica e uma organização social orgânica. Primeiro, a organização social mecânica. Você vai colocar em forma de setinhas, tá? Então tem lá
pouca mobilidade social. Setinha para baixo, pausa dramática. Solidariedade mecânica. Então lá tem pouca desigualdade social. Pouca desigualdade social, tá? Outra setinha para baixo. Pouco conflito. Pouquíssimos conflitos. Outra setinha para baixo. Pouca divisão social do trabalho. O que significa divisão social do trabalho? Galera, em uma sociedade organizada mecanicamente, quem você é dentro dessa sociedade não faz muita diferença, não. Tá? A ideia de você ter um cargo considerado melhor que o meu não faz você ser tratado diferente dentro dessa sociedade. Tá? É o que eu tô falando. Solidariedade mecânica. A mecânica tem pouca desigualdade social, pouco conflito, pouca divisão social do trabalho. Você vai ser muito perguntado sobre essa divisão social do trabalho. Em uma sociedade mecânica, não faz muita diferença quem você é. Foi por isso que lá no primeiro ano, eu falei para você que dentro de uma sociedade mecânica, você é tratado como se fosse um relógio. Então, para um relógio, não faz muita diferença se você é o ponteiro dos minutos, das horas ou dos segundos. Porque eles têm que trabalhar em conjunto para poder ter ali um bom funcionamento, tá? Então, tem pouco. Por que pouco? Por que eu tô repetindo pouco para você? Galera, porque se falar que não existe, não tem jeito de ser o quê? Modificada. É uma leitura em dialética. Então, eu tenho eu tenho uma tese, mas eu tenho uma antítese. Eu tenho pouca por quê? Porque por mais que tenham poucos conflitos, ele existe. Senão não mudava, tá? Por mais que eu tenha pouca divisão social do trabalho, eu tenho, porque senão não mudava. Eu tenho que ter tese e eu tenho que ter antítese, senão não gero outra síntese. Tranquilo? Cuidado com isso. Então, dentro de uma solidariedade mecânica, eu tenho pouca desigualdade social, pouco conflito e pouca divisão social do trabalho. E eu tenho outro tipo de organização social, é chamado de organicidade orgânica. Weber da escola alemã. Então, organicidade orgânica ou solidariedade orgânica. Lá a setinha é para cima. Lá, nesse tipo de solidariedade ou nesse tipo de organicidade, eu tenho muito conflito, muita divisão social do trabalho, muita desigualdade social. Só que toma cuidado aqui, ó. É aqui que o bicho pega. Primeiro, duas coisas, ó. O cara, ele vai trocar os tipos de situações da orgânica pela mecânica. Por exemplo, eu posso falar que na mecânica existe muita divisão social do trabalho. Cuidado. Não tem nada muito numa organização mecânica, tá? Tudo na organização mecânica, ela é pouco. Pouco conflito, pouca desigualdade, pouca divisão social do trabalho. Outra coisa que o bicho vai pegar pra você. Além dessa troca das organicidades, ele pode perguntar para você qual dos dois tipos de sociedade seria o melhor, o ideal. Galera, volta lá atrás, lá no primeirinho. Você lembra que o cara falou que você tem que ter uma análise neutra? Então, não existe sociedade melhor e nem pior. Existem duas sociedades, uma organizada mecanicamente e outra organizada o quê? Organicamente. Então não existe, ai meu Deus, como seria bom se a gente voltasse à organicidade mecânica. Não existe isso, tá? Não existe melhor nem pior. A nossa análise em Durkheim ela tem que ser o quê? Neutra. Cuidado para você não errar, não seja partidário. Outra coisa, se eu tô falando se eu tô falando para você de uma solidariedade
mecânica, ela já existiu em sociedades pré-capitalistas. Tá? Então, na sociedade pré-capitalista, eu vou literalmente ter esse tipo de organicidade, eu vou ter esse tipo de organização, tá? Com pouco conflito, pouca desigualdade social, pouca divisão social do trabalho. Não é comunismo. Porque comunismo é o quê? Pós-capitalismo. Tranquilo essa definição? Beleza. O que a gente sabe dos fatos sociais? Todos os fatos sociais dentro da sociedade, que seja mecânica, que seja orgânica, mais comum orgânica, porque é a nossa sociedade, sociedade de classes, seria divisão social do trabalho. Luísa, divisão social do trabalho é tipo assim, ó. Você escolhe uma função dentro da sociedade, abre aspas, um trabalho, né, uma profissão, e aí a profissão que você escolhe vai fazer com que você seja mais bem visto do que os outros profissionais de outras áreas. Isso é divisão social do trabalho. Por exemplo, você escolheu ser médica. E se dentro desse tipo de organização o médico ele tem uma profissão, um trabalho que é mais respeitado do que os outros, isso quer dizer que você vai se tornar mais importante do que as outras profissões. Tá? Isso é divisão social do trabalho. O salário seu, por exemplo, de alguns professores, principalmente da área de exaustas, quero dizer, tá? O seu salário de médica como professor das ciências exaustas, não das humanas, mas das exaustas, é o mesmo. Só que se tem alta divisão social do trabalho, Luísa, literalmente você vai ser mais respeitada do que o professor. Não tem exemplos para te dar, tá, Luísa? Infelizmente não tem exemplos para te dar. Eu acho que não existe mais isso. Não. Na organicidade orgânica tem muita mobilidade social? Muita. A orgânica é a nossa, tá? De nada, Luísa. Infelizmente, você entendeu. Infelizmente. Não era pra você entender. Era pra você fingir como eu, cara assim, sabe, de quem não entende nada, que é mentira, que isso não existe. Os fatos sociais de Durkheim. Os fatos sociais de Durkheim, e isso mesmo, Vitória. A nossa sociedade atual é uma sociedade organizada, organicamente organizada. Isso mesmo, tá? Os fatos sociais de Durkheim, todos eles são o quê? Coercitivos, exteriores e gerais. Pelo amor de Deus, grave isso aí, pra gente terminar a aula, né? Que tá terminando a nossa aula. Mas vamos lá, rapidão. Todos os fatos sociais em Durkheim, eles são coercitivos, eles são gerais, eles são exteriores à sua vontade. Ou seja, é uma força, o que é coercitivo? É uma força que vem de cima para baixo. Lógico, Luísa, só naquele país lá da Oceania. Como talvez você não tenha ido lá, e nem eu, a gente não tem nem noção do que pode ser essa divisão social do trabalho, o que ela pode provocar dentro dessa sociedade, tá? Então, as forças coercitivas, elas vêm de cima para baixo. A função delas, te dar um modelo, cara. Modelar você. E aí, voltando lá na perguntinha lá atrás do Pedro, ela pode ser cultura, ela pode ser religião. Olha o termo que eu vou usar para você, ó. Qual a função da instituição família para Durkheim, tá? A família, já que eu estou falando dos fatos sociais de Durkheim, a instituição família, ela tem a função de dar um modelo para essa criatura, para essa criança, dar um modelo para ele de comportamento, tá? Qual é a função da instituição escola, aquela, tá? Qual a função da escola para Durkheim? A função é fazer você ter consciência das coisas, é fazer você pensar, é te dar autonomia de pensar. Não! Em Durkheim, não! A escola tem a função de te dar o quê? Um modelo de habilidade e competência. Já ouviu esse termo? Tá? Então ela tem a função de te dar um modelo literalmente um modelo
Pronto, acabou a aula dramática. E essa ideia da coercitividade, ela atinge a todos, ela é geral a todos, e ela não é perguntada aos senhores. Ninguém perguntou aos senhores se vocês queriam... Com perdão, tá? Eu tô falando isso porque é algo aleatório. Mas ninguém perguntou aos senhores se vocês queriam, principalmente vocês do terceiro ano. Oh, meu Deus, infelizmente, Lucas. Ninguém perguntou aos senhores se os senhores queriam estar em isolamento social, principalmente você do terceiro ano, né? Se você queria estar. Mas eu determinei de forma coercitiva, ou seja, veio de cima para baixo, um modelo de comportamento adequado para você. Esse modelo é para o todo e não foi, e ele é exterior à sua vontade. Ó, estado com muita força coercitiva, eu teria um estado... Eldiva, em um estado com muita força coercitiva, eu teria um estado robesiano ao contrário. Um estado com muita força coercitiva, eu não sei quem perguntou, mas o estado com muita força coercitiva, você vai evitar o estado robesiano, tá? O estado robesiano é um estado sem forças coercitivas. É aquele que você não percebe as forças coercitivas. Então, você tende a soltar o animalzinho que existe em você. Isso é estado robesiano, tá? É um estado sem estado, tá? Tudo que se encaixa nessas três características, coercitivo, geral e exterior, podem ser considerados fatos sociais. Devem ser considerados fatos sociais. Tranquilão, molecada? Pensa então no que o Durkheim falou para você. Cuidado com as consciências individuais. Só para encerrar, para você não ficar dúvida. Galera, olha aqui para mim. Quando eu falo de as forças coercitivas, elas são gerais, aí você deve estar perguntando aqui para mim. Professora, e esses grupos que estão dentro desse isolamento social, esses grupos que estão fora, que não se enquadram dentro desse isolamento social, eles são as exceções, as consciências individuais? Não. Tá? Você viu que ao determinar essa força coercitiva de isolamento social, eu determinei para esta categoria e não para esta categoria. Eu já deixei bem específico quem poderia sair. E que se você não pertence a essa categoria, você tem que ficar em casa. Você entendeu o que é força coercitiva? Os nossos queridos profissionais... Puxou do fundo do baú. Sim, é o Tchan. Eu também adoro o Tchan. Galera, essas forças coercitivas distribuídas entre quem pode e quem não pode, ela já foi pensada. Tá? Ela já foi pensada. Então, não vai entender, por exemplo, os profissionais da área de atuação necessária como sendo profissionais que estão vivendo aí, que não estão dentro do isolamento social, então eles são consciências individuais. Eles não são consciências individuais. As forças coercitivas do Estado já determinaram quem são as categorias que podem e que não podem. Tá? Tranquilo? Dúvida? Lê seu textinho aí, pega as anotações. Mais uma pessoa que não respeita o isolamento são... Cara, se você não faz parte... se você não faz parte desse grupo a quem é permitido sair desse isolamento social, aí sim, você está vivendo um foco de anomia, né, de consciência individual, tá? Cuidado com esse negócio de consciência individual em Durkheim, da molecada. O peso da força coercitiva... o peso da força coercitiva é bem puxado, é bem pesado. Eu tava vendo hoje lá o isolamento dos nossos queridos parques aí de ginástica, e aí passaram isolamento, né, fitas de isolamento, e aí se você desobedecer, você pode ser punido ali naqueles parques públicos. Se você desobedecer, pode ser punido até com um ano e 2 meses de prisão. Então, meu amor, cuidado com essa coisa aí de consciência individual. Não é momento, não. Durkheim cai muito, Eldiva. Despinca. Cai muito mesmo, tá? Agora é hora de dizer tchau. Amores, adoro
aula, você que seja presencial, que seja virtual, adoro a sua participação, tá? Espero ter respondido as suas perguntas. Leia seu texto. Na próxima aula a gente fala sobre algumas coisas, principalmente sobre anomia em Durkheim, nossa próxima aula de sociologia, tá? E cuidado com esse enfrentamento das forças coercitivas, seu lado mais fraco, tá? Minha consciência individual. Então, seja uma consciência coletiva, fique em casa que dá mais certo, tá bom? Beijo. Não tô não. Beijinho.